Bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar aí sobre Hollywood não saber adaptar games até hoje. Sem muita enrolação, vou trazer algumas notícias aqui, vamos falar sobre algumas produções aí que vão sair. Siga nas redes sociais, @TerraZeroDC, Instagram e TikTok, eu faço vídeos lá diferentes dos vídeos aqui, vídeos curtos que vocês gostam, notícias, curtam lá as páginas, sigam lá, dá uma força. Se puder se tornar um membro apoiador aí do canal, agradeço muito, beleza? Tem aí os bate-membros e os super-membros que já apoiam o canal, agradeço desde já no começo do vídeo para não esquecer, beleza? Muito obrigado. Se quiser se tornar membro, embaixo aí tem um botão escrito Seja Membro, logo embaixo do vídeo. Hollywood não sabe adaptar videogame até hoje, e eu vou provar para vocês o porquê. Existe um contra-argumento com isso que eu falei, que é o argumento do The Last of Us. Mas o The Last of Us tá mudando a indústria. Eles começaram a mostrar que dá pra fazer adaptação boa. Não. A resposta é não. Eu vou te falar o porquê. Quando você joga The Last of Us, tanto o 1 quanto o 2, a principal experiência, a experiência primária do jogo é a história. Isso já diz muito sobre a adaptação da HBO. Tem outro detalhe. É da HBO, não é qualquer um que tá fazendo essa série, não é a Netflix. A Netflix não tem capacidade de adaptar o The Last of Us, a Amazon muito menos, a Disney também não, só a HBO. Por quê? Porque a HBO é a maior produtora de TV da história. Mas Fernando, The Last of Us, filme do Sonic, o Mario é um sucesso, como assim eles não aprenderam a adaptar game? Vocês já assistiram Mortal Kombat? Então, quando você assiste Mortal Kombat da Warner Bros., que é um filme de 2021, ele foi lançado há menos de 4 anos atrás. Tipo, quando eu assisti a primeira vez, quando eu vi os trailers, eu não tava acreditando no que eu tava vendo. Porque os trailers, eles primeiro que eles eram muito bons e evidentemente, eles vão lançar um segundo filme esse ano, o trailer também vai ser muito bom. Só que existe um personagem chamado Cole, que é um cara meio oriental, ele não tem carisma, o desenvolvimento dele é ruim, o ator é ruim, tudo é ruim. Parece dívida com o ator. Tipo, ó, eu tenho uma dívida com você, eu vou colocar você num filme. Tipo isso, tá ligado? E aí você vê ele no filme, você fica revoltado. Eu fico imaginando um fã hardcore do Mortal Kombat esperando o Liu Kang de protagonista, esperando, sei lá, qualquer personagem, o tipo Scorpion de protagonista. E volta um pouco no tempo, o filme do Mortal Kombat fez exatamente o que os filmes do Resident Evil faziam lá atrás. Pra quem, ó, eu sempre dou conselho, fujam das adaptações live action do Resident Evil. Fujam, não percam o tempo de vocês. Vão atrás das animações. A animação você pode assistir. Sobretudo vão atrás dos games, se vocês curtem games de terror. Você não gosta de games de terror? Jogo 4, 5 e 6 são jogos de ação, beleza? Vocês vão gostar. Agora, tem uma coisa que é importante dizer. Esses filmes aí, eles acontecem por quê? Porque Hollywood não sabe adaptar videogame. E Hollywood não se importa tanto com o videogame como ela está se importando agora com super-heróis. Com exceção da Sony, né? Com a Warner também é uma exceção, mas agora a gente tá vendo DC Studios, as coisas precisam mudar. Depois você vê personagens caracterizados como eles são nos quadrinhos. Então, lá nas antigas você viu o Wolverine com uma jaqueta preta, você fala, mano, por que ele tá usando essa jaqueta? Eu tava vendo notícias sobre o Mortal Kombat, o filme, certo? O novo, o 2, que eles vão lançar esse ano, que eu vou passar longe desse filme. Mas eu tava vendo notícia em como a produção do filme é mau caráter. Como esses caras são mau caráteres. Olha o que eles fizeram. Lembra do primeiro? Que tinha sinopse logo de cara, ó, vai ser o cara novo que a gente criou, esse cara vai ser treinado, ele vai entrar... Todo mundo já tinha reclamado. Por que o protagonista não é o Liu Kang? Por que o protagonista não é o Scorpion? Por que o protagonista não é Kung Lao? Sei lá. Por quê? Tem que ser o protagonista do estúdio. Porque o estúdio pensa que pode ser melhor do que a proposta original do jogo. Eles pensam isso. Eles realmente são ruins a esse ponto. E aí, o que eles fizeram no segundo? Anunciaram que vai ter o segundo filme, já tem data, é outubro desse ano, se eu não me engano. E aí já foi gravado, tá em pós-produção, normal. Filme da Warner. Tem alguns personagens que tiveram fotos. O Shao Kahn apareceu, a Kitana apareceu, Johnny Cage junto com a Sony, o Jax, enfim. O Johnny Cage é um ator famoso, vocês devem conhecer, esqueci o nome dele. E aí, eles soltaram essas fotos na internet. E a sinopse do filme? Cadê a sinopse do filme? Não tem a sinopse do filme. O primeiro filme, ele foi lançado no streaming. Ele só teve uma repercussão e uma... Tudo isso, ele foi muito hateado, o primeiro filme. Mas se ele fosse lançado no cinema, ele não teria uma sequência, assim como Mulher Maravilha 84. Que, tipo, um ano antes foi lançado no cinema do que Mortal Kombat. E depois ele foi direto ali pro streaming, lembra? Pro HBO Max. Acho que foi um ano antes, eu nem lembro mais. Então eles pegaram e falaram assim, não vamos falar a sinopse. E aí um dos diretores, produtores falou que todos os personagens que estavam no primeiro e não morreram, voltam para o segundo.
Quem que vai voltar pro segundo? Ele, a lenda, o bicho ruim, o cabra macho, Cole, o personagem que você ama, o personagem que você tem um pôster dele aí no seu quarto, o personagem mais insignificante que eu já vi em filmes de luta nos últimos anos. É inacreditável a criação desse personagem. Ele, na minha opinião, ele supera a Mila Jovovich fazendo a Alice nos filmes do Resident Evil. Ele superou. Então, saiu lá as fotos de vários personagens novos que vão estar no filme. Shao Kahn e tal. E o Cole não saiu foto dele. Por quê? Porque eles não querem ter o hate, porque agora o filme vai pro cinema, o filme precisa fazer dinheiro, certo? Então eles vão enganar todo mundo, os trailers vai ser foda, se prepara, o trailer vai ser foda, eles vão enganar todo mundo e o filme vai ser uma atrocidade. É o mesmo diretor do primeiro filme, ele não é capaz de coreografar grandes lutas, ele não é capaz. Então ele voltou. A cena do Goro versus o Cole, eu já falei isso aqui, né? Que negócio deprimente, velho. Que negócio... É uma das coisas mais nojentas que eu vi nos cinemas aí nos últimos anos. Mortal Kombat pra mim ele supera o filme dos Power Rangers. Os filmes dos Power Rangers quando eu vi, primeira vez eu pirei. Eu falei, nossa, que foda. Porque eles colocaram o orçamento nos Power Rangers. Já pararam pra pensar nisso? É bom o filme? É óbvio que não. A série era muito melhor, mas você se diverte muito mais com o filme e não fica puto. Agora, o filme do Mortal Kombat deixa bravo. Você fica louco, principalmente se você for fã dos personagens ali e você vê que eles não tiveram espaço porque vem um executivo idiota, um produtor idiota, alguém, um roteirista idiota e criou um personagem que não existe pra colocar no filme e fazer o personagem que eles querem fazer porque eles acham que eles são bons pra criar um personagem novo. Eu fico imaginando o criador do Mortal Kombat vendo isso falando, mano, esses caras eles acham muito acima do bem e do mal, né, pra fazer um negócio desse. Vindo aqui pra Nintendo, nossa querida Nintendo, uma coisa que eu vi, me surpreendeu muito e me deixou com muito medo, eles vão fazer um filme live action do Zelda. Eu não sabia que era live action. Na minha cabeça era uma animação igual ao Mario, porque eles acertaram no Mario, vamos fazer o Zelda agora. Só que quem distribuiu o Mario foi a Universal, né, aí tem a galera ali da Nintendo supervisionando. O Miyamoto, se eu não me engano, que é o criador do Zelda, acho que é o Miyamoto o nome dele, ele vai supervisionar o filme também, mas isso não significa muita coisa. Nos filmes de Resident Evil lá no passado supervisionavam também, tinha um mano lá que manjava de Resident Evil, supervisionava, não aconteceu nada com ele supervisionando, ficou uma bosta os filmes. E aí você vai ter um filme live action do Zelda. Quem é fã de Zelda como eu, sabe que é uma franquia muito foda, é uma franquia que tem uma lore muito rica, o jogo é cheio de detalhe. É um jogo extremamente artístico, é um jogo com uma história foda. O Zelda Ocarina of Time, pra mim, ele é o melhor jogo de todos os tempos. Eu sempre vou falar isso aqui. E o Majora Mask, o Ocarina of Time, ele já é à frente do seu tempo. Acho que ele é de 98, 99, não lembro. O Ocarina veio um pouco depois, e o Ocarina, cada máscara que você colocava, mudava a gameplay, velho. Isso num jogo de 64, vocês têm noção do que eu tô falando? Tipo, é muito antigo isso, e tá muito à frente. E o Zelda, pra mim, se fazer um filme live action, você vai ter que fazer o bagulho funcionar, você tem que fazer um orçamento alto, você tem que trazer grandes atores. O diretor eu nem vi quem é, eu também não quero ver, eu tô com medo, porque eu trago outra notícia. O diretor, Zack Cregger, de Resident Evil, que vai fazer o reboot, ele falou, a minha versão vai ser diferente. Quando o diretor começa com essa frase, vai vir bosta. E aí ele falou algumas coisas pra ganhar os fãs. Resident Evil, legal, é o terror de sobrevivência. Você está em desvantagem o tempo todo. Você fazer os puzzles, abrir as portas. Ele falou uma parada desse tipo. E ele falou que basicamente ele vai pegar esse aspecto pro protagonista dele do filme. Quando ele falou protagonista, o meu protagonista, ele se referiu a um protagonista. Espere que eles vão fazer o que eles fizeram de novo. Eles não vão colocar a Rebecca Chambers, eles não vão colocar o Billy, eles não vão colocar o Leon, eles não vão colocar a Claire, não vão colocar a Jill, não vão colocar o Chris. Eles vão fazer um protagonista que não existe de novo. Vocês podem ter certeza, depois que ele falou isso, porque se ele fala assim, os meus protagonistas, ou se ele fala assim, pô, eu vou trazer algo do game, vou trazer uma história do game pro meu filme, ele não vai fazer isso. E falaram pra mim que é 65 milhões do orçamento. Então, assim, o Resident Evil não precisa de muito orçamento. Quando você vai fazer as armas biológicas, você precisa de, tipo, você vai fazer um Hunter, você precisa fazer um orçamento pra conseguir suprir esse CGI, o Leaker, né, pra não ficar uma coisa ridícula. E aí, você tem aí as outras armas biológicas, tipo um Tyrant, que você consegue fazer efeito prático, mas algumas coisas, elas precisam ser bem feitas. E o fã da Resident Evil, pra quem não sabe, como está na bolha Resident Evil, eles estão cagando pros filmes, eles estão tipo, beleza. A maioria, 90% dos fãs odeiam os filmes.
Graças a Deus. Resident Evil, vamos colocar aqui entre parênteses, porque é o seguinte, é um filme de terror aleatório, com o nome Resident Evil. Isso não é Resident Evil. Resident Evil é muito mais do que isso daí. Resident Evil tem um pano de fundo muito rico. Tem os protagonistas que são muito queridos pela fanbase, pela galera dos fãs do terror. Eu acredito que todos vocês conhecem o Leon, por exemplo. Tipo, esse é o mais conhecido, mas tem outros. Estou falando esse porque eu tô fora da bolha do universo do Resident Evil aqui. Todo mundo conhece o Leon, pelo menos o Resident Evil 4. Pelo menos eu acho que todo mundo já ouviu falar do Resident Evil 4 do Play 2 e agora o remake. Você tem esses protagonistas, aí você vai trazer um novo, que é o provável que isso aconteça, certo? Eu duvido que ele vai pegar um cara e vai falar assim, ó, você vai ser o Leon. Duvido. Nem que ele for criar uma história original dele, certo? E aí, tem alguém com liberdade criativa pra fazer um filme do Resident Evil de novo. Como que você tem um personagem tipo a Ada Wong e você não usa no cinema? Você tem que ser muito ruim pra fazer isso, mas muito ruim. Cara, a Ada Wong, pra quem não sabe, ela parece muito a Mulher Gato, mas muito. Ela ser anti-heroína, às vezes ela é meia vilã, às vezes ela age só por interesses próprios. Ela é muito Mulher Gato, muito. O estilo dela, aquele femme fatale, né? A postura dela, às vezes ela é até meio foda demais. Eles colocam ela até meio foda demais. Tá sempre apontando a arma na cara de todo mundo. Só que os produtores, eles não têm noção da propriedade intelectual que eles têm. Eu acredito que, lançando um trailer desse filme, e ele sendo um puta de um trailer mesmo, assim e tal, e não tiver os protagonistas dos games, os fãs não vão assistir o filme. É o que eu acredito. E aí você vai acabar com a divulgação do filme. Porque pensa assim, se a fanbase não tá esperando pelo filme, quem que vai estar esperando, né? Os filmes do Resident Evil, eles conseguiam um sucesso, né? Não à toa teve 6 filmes, que eram outros tempos. Era uma outra época. O último filme é de 2016, se eu não me engano. O capítulo final lá, sei lá, aquela coisa horrorosa. Agora não. Os fãs, eles veem o filme do Mario fazendo sucesso, eles veem o Sonic. O Sonic nem é uma boa adaptação, ele é um bom filme. O Sonic e os personagens são muito bons ali, mas pra que os personagens humanos? Colocar o Jim Carrey de Robotnik? Daria pra fazer isso tudo em animação e ele colocando a voz ali no Robotnik? Não daria pra fazer isso? Os filmes do Sonic ainda assim, eles são bons filmes, bons entretenimentos. Não dá pra falar que é uma baita adaptação. Nossa, Hollywood respeita os games. Você vê, né, o Sonic, ele tinha aquele visual horroroso, aí depois eles mudaram, mas quando você vê agora, você fala, pô, agora eles estão fazendo aí direito. Na verdade, Hollywood enxerga assim, né? Tem que ter um personagem humano pra trazer novos públicos. Não dá pra entender Hollywood. Aí você vê o Mario, que é só uma animação, fazendo sucesso. Então vão ter aí, vai ter o live action do Zelda, que eu tô bastante apreensivo, e você vai ter outros aí no futuro. Se alguém souber de outros, escreve aí embaixo aí, mas o The Last of Us não é o parâmetro de adaptação. O The Last of Us, ele foi feito para ser uma adaptação. É basicamente isso, não é diminuindo o game, né? O game mesmo é assim. Então você tem aqui essas produções, esses games, que Hollywood não sabe o que fazer com videogame. Hollywood chega a várias pessoas, velho, que nunca jogaram o jogo, que tem poder sobre a franquia, que eles só enxergam dinheiro na franquia, eles começam a dar pitaco. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Olha o que aconteceu com a DC. Precisou criar o DC Studios, mano, pra gente começar a sonhar mais agora. Pra gente começar a ver que, pô, olha só o Superman, hein? Cueca por cima da calça, fortaleza a solidão. Não tinha nada disso. Quando não era diretor ruim, era produtor ruim. Então, o fã da DC sabe muito bem o que é péssimas adaptações. E o universo dos fãs dos games estão ainda conhecendo algumas várias péssimas. Aguardem o filme do Mortal Kombat, tá? Então deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Qual desses filmes você acha que pode ser bom? Eu acho que dá pra fazer um filmaço do Zelda, mas eu não acredito muito não. Se eu não me engano é a Sony que vai fazer. A Sony, ela é a campeã, né? Ela é a campeã de fazer adaptação de merda. Ela é campeã. E ela tem direito de várias coisas, né? Muito por conta dos games ali, Sony, PlayStation. E aí você acaba meio que tendo essas... Mano, a Constantine filme, a subsidiária da Sony, a subdivisão, né? Eles fizeram 6 filmes ruins do Resident Evil. 7, na verdade, né? Que tem esse último aí de 2021. Sem contar aquela série da Netflix. Se você assistiu a série da Netflix, ó... O problema é que eu acho que a Capcom deve ganhar uma grana violenta com essas adaptações. Mas eu acho que eles têm que cuidar melhor da franquia deles. Porque o filme conta muito pra franquia. Se você faz filmes de sucesso, filmes bons... Você traz novos fãs pra sua franquia, sua marca cresce mais, você vende mais jogo. É muito melhor pra você do que você ficar fazendo um monte de filme ruim. E a marca Resident Evil ter filme ruim, só abaixa a marca. Aí você tem que ficar fazendo um jogo bom. São 2 universos, é óbvio. O universo dos games e dos filmes. Aí se ambos entregarem qualidade, sua marca só tem a ganhar com isso. Você só tem a ganhar com isso. Isso é válido pra Nintendo também. A Nintendo, você pode falar o que você quiser da Nintendo. Ela cuida bem das suas franquias. Mario e Zelda
São 2 diamantes da Nintendo. Eu espero que o filme do Zelda não seja uma atrocidade, certo? Deixa aí nos comentários sua opinião sobre tudo isso. O que você acha aí de Hollywood adaptando videogame? Acho que melhorou um pouco, mas ainda não é o ideal. Tamo junto, até a próxima.